Você que deseja adquirir produtos que valorizam nossa história e que vão auxiliar você no seu ativismo, conheça os produtos da nossa parceira, a loja Von Region. Link na descrição. Olá, você que apoia a restauração da monarquia, seu canal Gaúchos Monarquistas. Bom dia a todos, pessoal. O quadro Respondendo Comentários retornou e no vídeo de hoje nós iremos responder diversos comentários feitos nos vídeos aqui do nosso canal. Então, vamos ao assunto do vídeo. O perfil Carlos Silva comentou: "Tu tens toda a razão, Thiago. Precisamos de alguém realmente preparado, um projeto de país e muita educação. Infelizmente, as pessoas nem têm instrução suficiente para entender a história ou a importância que a monarquia já teve, até ser golpeada de forma vil." Bom, realmente, Carlos, o que acontece? A forma de governo da República, ela se mantém pela desinformação das pessoas. Ou seja, a República é uma forma de governo que investe na desinformação, justamente para que ela venha se perpetuar no poder, tá? Então, por isso que entra a importância de nós, monarquistas, trabalharmos em união, ou seja, trabalhar através das redes sociais e tudo que está ao nosso alcance para a gente levar a informação da verdadeira história do nosso país e também, é claro, dos benefícios que a monarquia pode trazer para o Brasil. O perfil Jonas Gomes comentou o seguinte: "O que posso responder para as pessoas que me questionam sobre a questão da escravidão?" Bom, Jonas Gomes, o que acontece? É sempre importante afirmar para essas pessoas desinformadas a respeito da escravidão que a escravidão ela foi abolida de forma gradativa no Brasil. No Brasil, a escravidão acabou de forma gradual, foi aos poucos até chegar ao fim. Tá? Não foi que nem, por exemplo, Estados Unidos, que acabou de uma forma súbita, mas que resultou numa guerra civil. No Brasil, a escravidão acabou de uma forma pacífica, mas que também, claro, foi de forma gradual. Ou seja, quando as pessoas acusam a monarquia de ser escravocrata, essas pessoas acham que a escravidão, o fim da escravidão está resumido apenas na Lei Áurea. Mas no decorrer dos anos, no decorrer da monarquia, diversas leis abolicionistas foram sancionadas pela monarquia, sendo que duas delas foram sancionadas pela princesa Isabel: a Lei do Ventre Livre em 1871, que entrou em vigor, e a Lei Áurea em 1888. Essas duas leis foram sancionadas pela princesa Isabel, sendo que ela teve participação ativa na abolição da escravatura. E é claro que a família imperial nunca teve escravos. Eles tiveram trabalhadores assalariados. Eles tinham o direito de ter escravos, mas eles nunca quiseram ter escravos, porque eles eram contra a escravidão. Eles sabiam da dor que um escravo poderia passar. Então eles nunca quiseram ter escravos, porque eles mesmos eram contra os escravos. Eles eram contra, aliás, a escravidão. E além do mais, quem defendia a escravidão eram as pessoas que defendiam a República. As pessoas que vieram apoiar a República no golpe de Estado eram esses que queriam a continuidade da escravidão. Então, o que tu pode também dizer, indicar biografias da princesa Isabel e a atuação dela, a participação ativa na política e também na abolição da escravatura. O perfil Henrique Dark comentou o seguinte: "Eu tenho uma pergunta. Por que nós não pedimos um plebiscito em 2022, sendo que a República não tem argumentos para continuar sendo uma República?" Bom, Henrique, o que acontece? Realmente, tu está certo. A República ela não tem argumentos para se defender. Os republicanos nem têm argumentos para defender a República. Até porque a grande maioria dos republicanos, eles nem defendem a República do Brasil. Eles defendem um sistema republicano que nem existe no Brasil. Tá? Então, assim, mas o que acontece? Por que não é bom a gente pedir um plebiscito em 2022? Porque para a monarquia ser restaurada, as pessoas precisam entender primeiramente o que é monarquia. As pessoas precisam entender. A República é uma forma de governo que se mantém pela desinformação das pessoas. As pessoas, no fundo, já estão cansadas da política do Brasil, mas elas defendem supostamente a República porque elas são desinformadas, elas precisam ter o acesso à informação. E o papel de nós monarquistas é levar a informação. Antes da gente pedir por plebiscito, é importante que nós temos que levar o conhecimento para as pessoas do que a monarquia se trata. Ou seja, nós não somos um movimento de saudosistas da época do Império. Nós somos um movimento político apartidário. Nós estamos defendendo a mudança de forma e sistema de governo no nosso país, para a monarquia constitucional parlamentar. Então, o mais estratégico é explicar como a monarquia será no Brasil. Antes da gente pedir para o plebiscito, nós temos que explicar como ela seria, assim para ela ter apoio popular. O perfil Dilson Luiz comentou o seguinte: "Mas como restaurar? Como restaurar a monarquia?" Bom, disso o que acontece?
como nós vamos restaurar a monarquia será restaurada por plebiscito, por apoio popular. É claro que isso também dependerá um pouco da política do nosso país, mas é claro que principalmente a pressão popular, apoio popular e, é claro, pela vontade popular, o plebiscito. É assim que a monarquia vai ser restaurada. Mas como nós podemos chegar até o plebiscito? Primeiro, nós temos que focar nas bases, tá? Fundação de círculos monárquicos, também apoiar a bancada monarquista na política, independente de qual partido seja. Uma bancada monarquista na política é de extrema importância, certo? Devemos apoiar uma nova Constituição. O príncipe Luís Felipe está propondo uma nova Constituição, e essa Constituição é importante porque ela abre espaço para as pessoas escolherem entre monarquia e república, ou seja, abre espaço para um plebiscito. A Constituição atual, ela não abre esse espaço, então é importante a gente apoiar uma nova Constituição. E é claro também, sempre, como eu sempre digo, focar nas bases, tá? Faça tudo que está ao teu alcance, tá? Por exemplo, se tu pode fazer ativismo monárquico nas redes sociais, criar uma página para explicar a história do Brasil, como a monarquia seria restaurada, quais são os benefícios que a monarquia tem para os dias atuais. Isso é muito importante. Então, é dessa forma que nós iremos restaurar a monarquia, aos poucos, é um trabalho de formiguinha. O perfil João Noronha comentou o seguinte: ótima Constituição, só não sei como seria aprovada e quando seria. Bom, João Noronha, o que acontece? O dia que ela seria aprovada, isso nós não temos como saber, mas como aprovar uma Constituição? Primeiro de tudo, um dos fatores mais importantes é o apoio popular, a pressão popular. Ou seja, pelo que o príncipe está também nos tranquilizando, nos afirmando, é que essa Constituição ela vai ser aprovada pelo povo, ou seja, terá a participação do povo, não é só os políticos que vão decidir se a gente terá uma nova Constituição ou não. O povo terá participação ativa, tá? Então, assim, é importante que todos nós venhamos apoiar essa nova Constituição. Por quê? Porque a Constituição atual de 88, como o príncipe inclusive já afirmou, ela é um trampolim para o Estado totalitário. Ou seja, ela não abre espaço para um plebiscito pela restauração da monarquia, mas a Constituição proposta pelo príncipe Luís Felipe, que não foi feita só por ele, mas de anos ele vem construindo essa nova Constituição, e com a ajuda de diversos parlamentares já renomados também, essa nova Constituição ela abre espaço para um referendo, um plebiscito, claro, pela restauração da monarquia. Ou seja, abre espaço para as pessoas decidirem, tá? Então, assim, como ela vai ser aprovada? Por pressão popular e, é claro, com a união de todos, tá? Ou seja, essa Constituição ela tem que ser levada para o povo, porque é uma Constituição para o povo, para as pessoas entenderem. Uma Constituição descentralizada, ou seja, irá descentralizar o poder nos políticos e, é claro, vai dar também poder de escolha para o povo. O perfil Bernardo Henrique comentou o seguinte: Thiago, uma pergunta, e se o Brasil tivesse sido uma monarquia absolutista na época do Império? Seu trabalho é ótimo. Bom, Bernardo, muito obrigado. Essa questão é relativa, mas vamos responder. Bom, se o Brasil tivesse sido uma monarquia absoluta na época do Império, muita coisa seria diferente. Por exemplo, a escravidão não teria acabado de maneira gradual, como foi na realidade. A escravidão teria acabado de maneira súbita, o imperador Dom Pedro I já teria abolido a escravidão já na primeira oportunidade. Por exemplo, talvez o sistema de governo que chegou no Brasil, que era o parlamentarismo às avessas, talvez não teria se instalado no Brasil. Não teria se instalado no Brasil o sistema parlamentarista, que no caso era uma espécie de semipresidencialismo na época. Talvez esse sistema não tivesse chegado ao Brasil. E é claro que, ao invés de políticos com autonomia de exercer suas funções, os imperadores teriam conselheiros que iriam dar boas orientações durante o seu reinado. Talvez, se o Brasil tivesse sido uma monarquia absoluta, seria dessa maneira, talvez, tá? Mas como eu falei, é uma questão relativa, diversas ideias podem ser levantadas a respeito dessa pergunta. Mas é claro que é sempre importante afirmar que, se o imperador Dom Pedro I ou até Dom Pedro II, os nossos imperadores tivessem poder absoluto, eles não iriam ser ditadores, eles iam utilizar o seu poder para sempre moderar o sistema político no Brasil, para projetar o país cada vez mais. Eles não seriam ditadores, mas também é claro que eles sempre iriam dar ouvidos aos seus conselheiros. Então, se a monarquia no Brasil tivesse sido absoluta, na minha visão, seria dessa maneira. O perfil Paulista BR comentou o seguinte: criticar a família imperial já é exagero, mas cada pessoa tem a sua opinião. Bom, realmente,
nós não devemos criticar os atos da família imperial, até porque, como seres humanos, eles vão cometer erros. E é claro que também eles não vão agradar a todos. Não cabe a nós querer ditar o que os príncipes devem ou não fazer, até porque a causa monarquista está chegando para todos os lados, para quem é da esquerda, para quem é da direita, para quem é liberal, conservador, para quem tem religião ou não tem. O movimento monarquista está chegando para todos, então o que nós temos que fazer é apoiar a nossa família imperial para que eles continuem fazendo o seu trabalho, para que a causa monarquista venha chegar para todos os cantos do país. O perfil Lucas EB Araújo comentou o seguinte: gostaria de aprender mais sobre o movimento monarquista, você pode me recomendar material de estudo? Bom, Lucas, para tu aprender a respeito do movimento monarquista na atualidade, o que é mais recomendado é tu seguir as páginas monarquistas, principalmente no Instagram. Siga as páginas monarquistas que sempre divulgam o seu trabalho de ativismo nas ruas, nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e principalmente no Instagram. Tá? Acompanha o trabalho das páginas monarquistas, tá? Isso é importante, é claro. Material de estudo da época do Império, eu posso te indicar livros do Paulo Resutti, como Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dona Leopoldina, que são a história não contada. Também, por exemplo, o canal do professor Neumann Nepomuceno, o livro Alegrias e Tristezas, que é excelente, Parlamentarismo Sim, mas a Brasileira. Então tem vários livros que tu pode ler para se informar de como foi a época da monarquia, a época do Império no Brasil, e, é claro, seguir as redes sociais do ativismo monárquico, as páginas monarquistas nas redes sociais, para estar informado de tudo que ocorre dentro do movimento monarquista. O perfil Presidente Vargas Gamin comentou o seguinte: uma pergunta, é possível que após a restauração da monarquia, ex-presidentes do Brasil podem virar primeiros ministros? Bom, presidente Vargas, isso vai depender da ficha de cada um, até porque uma possível proposta de quando a monarquia foi restaurada é a valorização das leis e da Constituição, ou seja, políticos só irão poder concorrer a cargos se tiverem ficha limpa. Na República do Brasil, nessa república desgraçada que nunca dá certo, o que acontece? Políticos corruptos podem concorrer a cargos. Políticos que estão envolvidos em esquema de corrupção podem se candidatar a cargos. Agora, em uma monarquia constitucional, parlamentar, políticos só podem concorrer a cargos, pessoas só podem concorrer a cargos se tiverem uma ficha limpa. Ou seja, se tiverem os requisitos contidos na Constituição para concorrer à vaga. Então, a questão é, presidentes e ex-presidentes podem ser, é claro, primeiros ministros, mas se tiverem uma ficha limpa. Isso quando a monarquia for restaurada. O perfil Matheus Silva comentou o seguinte: se depender da vontade do povo ou do governo, a monarquia nunca vai voltar. Bom, Matheus Silva, a monarquia vai voltar pela vontade do povo, tá? Ela vai voltar por plebiscito, pela escolha do povo, até porque a monarquia é uma forma de governo que visa respeitar a vontade popular, certo? A monarquia não vai ser restaurada através de golpe, então assim, o nosso trabalho é levar a informação para as pessoas. Ou seja, de alguma forma, as pessoas já estão cansadas da política do Brasil. As pessoas já estão cansadas, o problema é que elas não têm a informação correta para entender que a república ela não funciona. As pessoas, muitas pessoas no Brasil não têm acesso à informação, e nosso trabalho é levar a informação para essas pessoas. A república é uma forma de governo, como eu sempre digo, que ela se mantém pela desinformação das pessoas. A república é uma forma de governo que investe na desinformação. Por que a educação brasileira está nos piores índices? Por que nós estamos nos piores índices de educação? Por que a educação brasileira está sucateada? Porque a república é uma forma de governo que não investe na educação, justamente para que o povo esteja desinformado. E um povo desinformado é feito um povo escravo. Um povo desinformado é feito de um povo escravo. Um povo que só serve para servir às regalias dos políticos. Isso é a República do Brasil. Então o nosso trabalho é levar a informação, ou seja, mostrar que o Brasil tem solução. E sim, vai depender do povo, da escolha do povo e, é claro, também da nossa pressão, a pressão popular. E é claro, mas para que o povo venha conhecer a monarquia, depende de nós monarquistas levar a informação. Como, por exemplo, eu faço vídeos aqui no canal no YouTube, então isso já é um meio de levar a informação para as pessoas. Bom, pessoal, como eu sempre digo aqui no nosso canal, vocês podem discordar de mim, todos podem discordar. Existe um certo ponto que nós podemos entrar em discordância, isso é natural, mas eu
como faço vídeos aqui no canal no YouTube, como produzo conteúdo também para as páginas nas redes sociais. Então, assim, eu sempre tento trabalhar da melhor forma possível, atendendo o quê? A demanda do movimento monarquista, ou seja, eu tento ser o mais neutro possível. É claro, não abrindo mão das minhas ideias e convicções, ok, pessoal? Então, o respeito é primordial, o respeito é vital dentro do movimento monarquista. Então, esse foi o assunto do vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Eu agradeço a todos que fazem parte desse canal e que assistiram o vídeo até agora. Muito obrigado a todos, Ave Império do Brasil e viva Dom Luiz!